rápida lembrança, uma rápida revisão do que nós vimos sobre modelagem, né? Então, a gente viu que, partindo de um dado problema físico, a gente estabelece um modelo físico, onde nós vamos fazer uma representação gráfica, seja icônica, seja diagramática, e fazer uma lista de características, apontar resultados da nossa análise sobre o problema. Antes de modelá-lo, nós temos que analisar o problema e tomar decisões do tipo desenvolver uma modelagem na linha da modelagem material ou da modelagem matemática, ou os dois simultaneamente, o que é mais comum. E a gente focou um pouco mais sobre a parte de modelagem matemática, onde, no primeiro nível da modelagem matemática, a gente tem o estabelecimento do modelo que representa o problema físico na forma de equações diferenciais, ou equações integrais, ou a hibridação, e também a agregação de equações algébricas. Isso a nível do modelo diferencial ou íntegro diferencial, algébrico íntegro diferencial. Em seguida, nós podemos buscar, se possível, uma solução contínua, a qual pode ser analítica, mas dificilmente exata, porque todo modelo tem aproximação. Então, nunca nós vamos representar exatamente a física do problema a nível matemático. Agora, o que via de regra acontece, porque os problemas são complexos, é a gente ter que optar por esta linha, a modelagem numérica, onde nós discretizamos as equações do modelo diferencial, chegamos então ao modelo algébrico. E para a solução do modelo algébrico, nós precisamos de um modelo computacional. Modelo computacional, ponto de partida é o estabelecimento de algoritmos, e depois transformar o modelo numérico em um conjunto de linhas de comando para que a gente consiga executar instruções utilizando máquinas computacionais. E em ambas as linhas nós vimos que o que nós buscamos é sempre resultados, dados relativos ao problema físico. Após o que a gente, então, parte para o pós-processamento, obtendo, então, informações, obtendo conhecimento, fazendo aplicações, realimentando o processo de modelagem e vamos, então, estabelecendo o ciclo, né, chamado ciclo de projeto. Bom, então, feita essa rápida revisão, nós vamos abordar hoje algumas aplicações ilustrativas. Elas aqui são apresentadas no âmbito da modelagem computacional, mas o raciocínio é muito similar quando a gente faz a modelagem material. Bom, então, sempre que a gente faz desenvolvimentos computacionais, é importante que a gente faça a verificação dos desenvolvimentos e também a validação. A verificação, a gente procede utilizando sistemáticas que permitam a gente identificar erros de programação ou inconsistência no próprio algoritmo, o que a gente pode ir retrocedendo e chegar até mesmo à inconsistência no modelo diferencial. Mas se o problema não está bem modelado, quando a gente transforma isso num programa computacional, a gente vai carregar o erro. Então, é importante a gente trabalhar com a verificação e também com a validação. Verificação é quando a gente faz comparação de resultados com alguma solução de referência que não forçosamente representa um problema físico. Pode ser uma solução de referência que representa um problema puramente matemático. Aqui nós não vamos entrar nos detalhes, mas quem tiver interessado ou precisar disso, basta comunicar com a gente, que a gente fornece referências bibliográficas
para ter mais detalhes sobre verificação. Nós vamos focar um pouco mais aqui em validação. Aqui nós pegamos um problema bem simples, falando de escoamentos bifásicos. Aqui nós temos a avaliação do campo de pressão em torno de uma bolha. Então, nós temos aqui a bolha que está dentro de um dado domínio fluido e o domínio foi discretizado e nós resolvemos, então, o campo de pressão. O fluido pode estar em repouso, mas simplesmente resolvemos o campo de pressão. E nós conhecemos dos fundamentos da mecânica dos fluidos, a gente conhece a chamada lei de Young-Laplace, que diz que o salto de pressão que acontece do interior da bolha para o exterior, esse salto de pressão, que é algo, como vocês podem ver aqui no gráfico, é algo que acontece na interface de forma abrupta, né? É quase uma descontinuidade. Eu digo quase porque a interface, ela tem uma espessura. A interface entre dois fluidos immiscíveis tem uma espessura. Então, mas é uma espessura bem esbelta, né? Da ordem do livre caminho médio molecular. Então, computacionalmente, a gente é obrigado a fazer um espessamento dessa interface física, né? A gente faz um espessamento para que a gente tenha aí estabilidade nos nossos métodos numérico e computacional. Mas, mesmo assim, a gente recupera o salto de pressão. E a gente pode comparar com esta lei, né, a chamada lei de Young-Laplace, com a qual a gente prevê o salto de pressão na interface, desde que a gente conheça uma propriedade física, que é o coeficiente de tensão interfacial e o raio de curvatura desta bolha, que aí ela é estabelecida de forma esférica, ela não está em movimento. Então, observa que tem um salto de pressão, por quê? Porque na interface, aqui eu vou pegar um trechinho da interface, se eu pego aqui um elemento de área, eu vou ter uma força aqui tangente, para cá também eu vou ter uma força de tangente, de junção, e eu posso projetar essa força na direção radial, na direção normal, eu faço a projeção e vou obter, então, aqui uma força na normal. Essa força, dividida pelo elemento de área, nos fornece, então, uma tensão. É uma tensão interfacial que, se estabelece o equilíbrio, essa força tende a fazer, então, a bolha implodir. Mas, à medida que ela contrai, a pressão interna aumenta. Então, a pressão vai exercer uma força contrária à força proveniente da tensão interfacial. Estabelece-se, então, o equilíbrio e a igualdade. Observe que, quanto maior o coeficiente de tensão interfacial, maior será o salto de pressão. Quanto menor o raio, maior também será o salto de pressão. Então, essa é uma lei fundamental, né, da mecânica dos fluidos, conhecida como lei de Young-Laplace. Nos nossos cálculos aqui, que ilustram o que nós estamos buscando, mostrar para vocês, validação. Então, o ΔP, o salto de pressão calculado computacionalmente, vamos mudar aqui, ó, nós não calculamos numericamente, nós finalmente calculamos usando o código computacional, menos o salto de pressão calculado com a lei de Young-Laplace, deu aí coisa da ordem de 4 vezes 10 a menos 4. Né? É um erro pequeno, porque a gente tem também erros computacionais, né, dos cálculos da própria, esses erros são provenientes do próprio método de discretização das equações. Então, a gente considera que essa diferença aí, ela é muito pequena, ela permite que a gente conclua que o cálculo está apropriado, está correto. Então, nós temos aí uma espécie de validação. Por que a gente fala de validação e não de verificação? Porque aí nós estamos comparando
a solução computacional com um resultado que se refere a um problema físico, né? É uma lei física. Então, isso já é uma validação. Nós estamos comparando a solução de um problema físico, computacionalmente, a solução, em relação a uma lei que é comprovada, inclusive, com experimentos materiais. Aqui tem uma outra comparação para esse mesmo problema. Isso é um diagrama de forma, né? Um diagrama de forma de bolhas, conforme as características físicas, geométricas e até mesmo operacionais do movimento da bolha, nós podemos obter diferentes geometrias no processo de movimentação da bolha. Isso é um experimento que pode ser realizado, né? A gente pega uma coluna de água, vai liberando bolhas de diferentes tamanhos, nós vamos observar que as bolhas percorrem trajetórias diferentes e também, ao longo da sua trajetória, elas vão adquirindo geometrias diferentes. Por exemplo, nessa região desse diagrama, esse diagrama ele é obtido traçando aí as isolinhas de parâmetros adimensionais, né? Se eu coloco nesse eixo aqui o número de Reynolds e neste eixo o número de Otivos, que são parâmetros adimensionais, pessoal, que é objeto do nosso mini curso. Nós vamos ver como obter esses parâmetros adimensionais nas próximas apresentações. E essas isolinhas que se referem a isovalores do número de Morton. Então, aqui estão os parâmetros adimensionais, ó. Número de Reynolds, número de Otivos, número de Morton, relação de massa específica contínua por massa específica dispersa, que é da bolha. E esses parâmetros adimensionais, eles representam relações de efeitos físicos. Por exemplo, o número de Reynolds, já adiantando um pouco o que nós vamos ver mais em detalhe à frente, o número de Reynolds representa um efeito inercial, né, que envolve aqui uma quantidade de movimento linear, e um efeito viscoso, né? Se a gente pega esse diâmetro e joga aqui para baixo da viscosidade, então a gente obtém aí um efeito viscoso. Então, esse parâmetro adimensional, o número de Reynolds, a gente pode, ao invés de fazer análises nos nossos cálculos, nos nossos experimentos, variando todos esses parâmetros, massa específica, velocidade da bolha, diâmetro da bolha, viscosidade, observe que aí nós temos 4 parâmetros dimensionais. E, usando as técnicas de adimensionalização, a gente consegue agrupar esses 4 parâmetros em um só. 4 parâmetros dimensionais que foram agrupados em um parâmetro dimensional. Então, já dá para começar a perceber as potencialidades do que nós vamos ver mais à frente. Ao invés de variar 4 parâmetros dimensionais, nós vamos promover variações em um só parâmetro adimensional. Da mesma forma, os outros parâmetros. Nós não vamos entrar em todos os detalhes agora, porque nós vamos ver isso mais à frente, tá? Mas isso já é estamos buscando, né, puxando já para esse momento a importância do que a gente vai ver quando a gente faz diferentes tipos de experimentações de problemas físicos, né? Seja a experimentação material lá no reservatório com água e bolhas, seja aqui na nossa experimentação virtual, né? Esse diagrama, então, ele foi levantado utilizando experimentos e, simulações materiais, não é? Então, observe que nessa região, separado por essa linha, essa linha foi obtida com resultados de experimentos materiais. Então, nessa região, por exemplo, se eu pego um número de Reynolds igual a 10 e pego um número de Otivos igual a 0,12,
e um número de Mortons igual a menos, o log, né, desse número de Morton igual a menos 7, eu vou obter, através desse diagrama, que um problema físico de uma bolha movimentando num reservatório de água sobre essas condições de controle, nós vamos ver que nós concluímos que ela vai se movimentar guardando a sua forma esférica, né? Então, em toda essa região, nós teremos um movimento dela de forma esférica. Observe que o número de otivôs, quando nós aumentamos o número de otivôs, nós estamos aumentando, por exemplo, mexendo no diâmetro, pegando uma bolha cada vez maior, né? E esse parâmetro ele aumenta com o quadrado do diâmetro. Então, a região de bolha esférica vai se tornando mais esbelta. Isso só é possível de manter uma bolha grande, esférica, durante o seu movimento, se o número de reinos for muito pequeno, né? Olha lá, abaixo de 1. Porque se ela movimentar um pouco rápido, ela deforma. Aí nós vamos entrar, né? Se eu pego o otivôs 10 ao quadrado igual a 100, mas com o número de Reynolds de 10, eu já não tenho mais uma bolha esférica. Eu já passo a obter uma bolha deformada, né? Com essas geometrias que estão representadas aqui, ó. E à medida que a gente aumenta o número de Reynolds, eu vou mudando a geometria. Observa, começa com uma calota, né, deformada, com pontas, com uma pequena saia. Essa saia vai aumentando ao ponto de que essa saia pode fragmentar e pode liberar pequenas bolhas, né? E aí, uma vez que ela se fragmenta, ela acaba por chegar nesta configuração, né, que é uma calota esférica. Aqui tem um regime interessante, né, nessa região, quando eu especifico um dado otivôs com um dado Reynolds e um dado Morton, nós podemos obter esse movimento, né, que é traduzido aqui como um movimento de bêbado. Ou seja, essa bolha vai subir, né, oscilando numa trajetória helicoidal, né? Então, é um movimento bastante interessante. E sem fragmentar. Isso vai depender de quê? Vai depender dos parâmetros adimensionais. Se quisermos entrar nos detalhes, nós vamos transformar os parâmetros adimensionais em parâmetros dimensionais. E a gente pode contar aqui quantos parâmetros que a gente teria que controlar. Só no número de Reynolds, são 4 parâmetros dimensionais. No número de otivôs, entra mais o campo gravitacional, entra a massa específica dispersa e o coeficiente de tensão interfacial. Já são 7 parâmetros adimensionais. E depois, bom, aqui começa a repetir, então, a gente teria aí 7 parâmetros dimensionais a ser controlados. Quando a gente adimensionaliza, nós vamos reduzir bastante, né, a quantidade de experimentos que teríamos que realizar para ter um banco de dados suficientes. Bom, então, como é que se comporta aí o diagrama? Observe, pessoal, abrindo um parênteses, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui de alguns resultados ilustrativos, nós já estamos aproveitando para ir introduzindo o objeto do nosso curso, que é a parte de análise dimensional. Bom, então, fizemos aqui alguns testes, algumas simulações, né, com a bolha agora em movimento. O primeiro teste foi com ela parada. A gente pode fazer isso matando os efeitos gravitacionais. Se eu faço os efeitos de empuxo iguais aos efeitos de o peso, né, então ela vai ficar parada. E eu posso fazer isso facilmente, né, numa modelagem computacional. Numa modelagem de material, isso é mais delicado de ser feito, né? Eu tenho que criar uma bolha no meio de um outro fluido que tenha a mesma massa específica, porque eu não consigo, matar o efeito gravitacional. Não consigo aqui nos nossos experimentos, na superfície da Terra. Mas, enfim, a gente tem já exemplos aí de experimentos que são realizados com o que se chama de microgravidade, né? Aí você se aproxima dessa situação. Agora, computacionalmente, a gente tem como controlar, né, mais facilmente esses parâmetros. Aqui nós já colocamos efeitos gravitacionais para atuar, ou seja, liberamos o empuxo em relação ao peso,
e a gente observa que aqui nós vamos ter um empuxo maior que o peso, e ela vai, então, se movimentar de forma ascendente. Essa configuração que já corresponde a um tempo diferente de zero, ela já deformou, já está na forma de um elipsoide. Aqui ela adquire uma outra deformação, né? Observem que vai formando já uma esteira turbilionar, a jusante da bolha. Então, tem uma interação entre o escoamento e a própria bolha. Isto é um problema de interação fluido-estrutura. O modelo estrutural aqui é um modelo de um escoamento bifásico, né? E para essa configuração, é muito raro, pessoal, a gente obter esse movimento tão alinhado, tá? Onde ela está pulsando. Observa que aqui partimos com essa curvatura, aqui ela inverteu a curvatura, aqui ela continua com essa curvatura inversa, só que a força aqui restauradora está atuando nessa direção. Então, ela vai puxar essa interface para fora, chegando a essa configuração. Posteriormente, ela vai oscilar de novo nessa direção. Enfim, é um movimento pulsante. E a gente chega aqui a uma esteira turbilionária interessante, né? Onde é uma esteira axissimétrica. Isso é muito raro, porque esse sistema é muito instável. Bom, se a gente varia levemente os parâmetros, a gente chega a essa configuração, que é o movimento de wobbling, né? Observe aqui o refinamento adaptativo. Os blocos de malha fina vai acompanhando a física, onde você tem uma forte concentração de vorticidade, nós vamos refinando, então, a esteira. Isso faz parte da eficiência da plataforma computacional. Aqui vocês têm aí uma ilustração, né? Ela está inclinada só por efeito de visualização. Esse é o caso em que ela é pulsante. Ela pulsa. E observem que a gente checou se isso confere com o diagrama apresentado. O diagrama é de experimentos materiais, tá? Então, isso checa direitinho. Aqui já é um movimento com os parâmetros adimensionais levemente alterados. Observe que ela já não tem mais uma esteira axissimétrica. Ela agora já começa a se mover numa trajetória que não é uma linha reta, não é? Ela sobe já percorrendo um movimento tipo wobbling. Isso também a gente checa os parâmetros que foram estabelecidos aqui, os parâmetros adimensionais. A gente pega isso, vai até o diagrama obtido com o experimento material e a gente verifica que foi obtido corretamente o movimento. Então, isso é validação. Aqui é só detalhe da esteira, mostrando lá as diferentes geometrias dela, né? Observem como ela muda a geometria, né? Então, se a gente buscar no diagrama, o que a gente deve obter? Deve estar nessa região aqui, olha, né? É exatamente onde a gente se encontra, né, com os nossos parâmetros adimensionais, os valores atribuídos aos parâmetros adimensionais. Aqui são detalhes, isso aqui é mais para mostrar para vocês que com o experimento computacional, a gente consegue explorar níveis de detalhes que é difícil da gente acessar com o experimento material. Aí a gente diz, bom, então eu estou dispensando o experimento material? Não, acabei de mostrar que a gente usou o diagrama obtido com o experimento material para a gente adquirir confiança na nossa plataforma computacional e fazer modelagem, e começar a aprender sobre a física do problema. Observem que a gente consegue aqui entrar nos detalhes, não é? Observa essa estrutura turbilionar, o quanto complexa que ela é, tridimensional, né? E isso foi captado, né, computacionalmente. Então, são detalhes que a gente vai captando e que vai permitindo que a gente entenda a natureza. Não foi isso que a gente viu lá naquele nosso diagrama de sequência de modelagem? Chega um dado momento que a gente obtém dados, e aqui nós já estamos fazendo pós-processamento dos dados. Com o pós-processamento, a gente faz análise, a gente entende o problema, a gente adquire conhecimento, extrai informações. Nessas figuras aqui, por exemplo, nós estamos entendendo o processo de transição de laminar para turbulento, usando o experimento computacional.
Nessa próxima imagem que nós vamos mostrar, a gente tem outra forma de detalhar o problema. Então, nós vamos fazer aqui, olha, vamos congelar essa imagem em um dado tempo, vamos pegar um plano, vamos olhar aqui nesse plano o que está acontecendo fisicamente lá dentro da bolha. E depois nós vamos pegar planos subsequentes e vamos olhar o que está acontecendo na esteira. E vamos ver se tem correlação entre o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo dentro da bolha. Então, isso que a gente vai ver na próxima imagem. Tá aqui, olha. Nós temos aí 4 planos. 1, 2, 3 e 4. Né? Os planos de visualização. E eles são visualizados aqui à direita. Então, quando eu olho esse plano 1 aqui, numa vista superior, a gente obtém isso aqui, olha. Então, é interessante perceber, aqui nós estamos visualizando os vetores de velocidade. Então, o vetor de cor vermelha, nós temos, teria que ampliar aqui para ter segurança, mas, enfim, o raciocínio é o mesmo, tá? Então, o vetor de cor vermelha está movimentando no sentido horário, e o vetor de cor azul movimentando no sentido anti-horário. Isso se repete, formando, então, estas recirculações internas à bolha. E se a gente olha os planos subsequentes lá fora da bolha, já na esteira, nós vemos a forte correlação, por exemplo, no plano 2, a forte correlação do que está acontecendo lá fora com o que está acontecendo lá dentro da bolha. Ou seja, nós estamos aprendendo sobre a física, utilizando resultados da experimentação virtual. Aqui, por exemplo, nós temos uma outra forma de avaliar. A bolha aqui agora já está deslocando num regime de wobbling, né? E a gente tem aqui a evidenciação de um modo, chamado modo sinuoso, né? E aí nós temos agora uma outra forma de experimentar, fazer experimentação computacional. Colocamos uma sonda neste ponto, outra sonda neste ponto. É uma sonda de medida de qualquer tipo de informação. Computacionalmente, isso é muito simples da gente fazer. Basta mandar arquivar os resultados a cada passo de tempo, ou a cada múltiplo de passos de tempo, em diferentes posições. E observe, nós temos aqui, inclusive, como manter as sondas 4 e 5 em um movimento relativo à bolha. Ou seja, essas sondas estão se movimentando com a bolha. Para esses observadores, está tudo em repouso, porque eles estão movimentando com a mesma velocidade. Imagine o grau de complexidade de fazer esse experimento lá no tanque, com água. Colocar uma sonda que movimenta com a mesma velocidade da bolha. Então, este exemplo eu estou frisando aqui para que vocês percebam que existem vantagens e desvantagens em ambas as linhas de modelagem. E o ideal mesmo é a gente fazer a análise simultânea, né? Usando as duas metodologias sempre que possível, porque isso gasta tempo, gasta recursos financeiros, né? Gasta diferentes especialidades, então nem sempre a gente dispõe de tudo isso. Então, às vezes, a gente é forçado a optar por uma dessas formas de análise. Observa que aqui a gente colocou também uma sonda lá no interior, no meio da bolha, e que movimenta com ela, uma sonda que está mais na lateral, 2 sondas mais na lateral, mas no interior, e 2 sondas, 4 e 5, que foram colocadas na esteira da bolha. E aí a gente obtém as amostragens temporais, o que está acontecendo ao longo do tempo, né? Tá lá, as diferentes sondas, né? Então a gente tem as distribuições das informações no tempo, para as sondas, que aqui eu não coloquei o número, mas aqui embaixo eu acho que eu tenho o número, a amostragem para as 3 componentes de velocidade, sonda 1 no centroide, então tá aqui, ó, 1 no centroide, as 3 componentes de velocidade, U, V e W, segundo os 3 eixos coordenados, e as sondas 4 e 5, sobre a esteira, 4 e 5. E nós temos aí as distribuições de velocidade. Por exemplo, aqui, ó, x
Y e Z. Então, o movimento em Z, na vertical, ele é mais ordenado, mas apresenta aí uma certa frequência de oscilação. Isso aqui corresponde à oscilação da bolha. Lembra que ela sobe pulsando? Né? Então, já as outras componentes têm menor amplitude, porém, têm uma complexidade em frequência maior. Então, veja que esse aqui começa a mostrar a natureza anisotrópica do escoamento. O que acontece numa direção não é similar ao que acontece na outra direção, não é correlacionado. Isso é a natureza anisotrópica, né, que se intensifica essa natureza anisotrópica, se intensifica à medida que a gente anda para a turbulência. Tá? No caso aí desse exemplo, nós temos um problema em transição, não é ainda turbulência. Aí nós podemos explorar melhor esses resultados. Volto a enfatizar, o que nós estamos mostrando para vocês aqui é uma sequência de experimentação. A nossa experimentação aqui, que está sendo mostrada, é uma experimentação computacional. Mas veja, nós visualizamos, nós colocamos sondas, nós fazemos estatística, porque tendo essas distribuições temporais aqui, nós podemos agora fazer estatística, por exemplo, calcular qual é a velocidade média, calcular qual é a variância, o desvio padrão. Eu posso levantar a correlação entre a componente vertical e uma das componentes horizontal. Eu vou ver que a correlação é baixa, não é? Isso já começa a me dar informações do tipo da anisotropia, né? Eu posso calcular qualquer momento estatístico aqui, olha, né? Que envolva essas três componentes, essas flutuações. Eu posso calcular a intensidade do sinal, né, das componentes de velocidade. E é o que a gente vai mostrar, então, aqui nessa figura. Observe que a transformada de Fourier daqueles três sinais, o sinal de baixo, por exemplo, nós mostramos que ele é bem organizadinho. Olha lá, ó, esse sinal aqui, ele é bem organizado. Né? O que acontece quando eu faço a transformada de Fourier? Eu identifico uma frequência principal, a mais energizada, e depois dois harmônicos que estão presentes lá. Se a gente olhar, dá para até ver, de repente, a olho nu, né? Dá para ver aqui, ó, diferentes níveis de energia. Aqui eu tenho um dado nível de energia, aqui eu já tenho outro nível de energia. E isso acontece, olha, com uma frequência, né, com uma dada frequência. Que a olho nu eu tenho dificuldade de perceber, mas aí eu faço pós-processamento, né, quantitativo, fazendo, por exemplo, a transformada de Fourier, levantando a densidade espectral de potência. Né? Observe que os sinais transversais, eles são muito mais ricos, né, de instabilidades. Aqui eu tenho apenas 3 frequências quantificáveis, né? O mesmo acontece na esteira. Observa que essa componente vertical, ela é bem organizada ainda, né? E observem que eu tenho aqui, olha, lá no interior da bolha, eu tenho uma frequência de 21 Hz, né? A mais energizada. Observa na sonda 3, que está lá na esteira, 21 Hz. Ou seja, aquele pico, aquele sinal que está lá dentro da bolha, está também presente na esteira. E olha, bem abaixo, né, nós temos aqui, olha, 21 Hz, igualzinho, né? Aqui já na sonda 4. Onde é que está a sonda 4? Olha lá. Sonda 4 ou 5, né? Não me lembro mais exatamente, mas, enfim, está bem longe e ainda mantém a correlação. Isso é muito interessante, né? Perceba, eu volto a frisar, é um nível de detalhe que é muito difícil da gente obter com a modelagem e a simulação material. Né? A modelagem e a simulação material, neste problema, ela foi extremamente importante para levantar o diagrama de forma, que permitiu que a gente validasse a nossa modelagem computacional. Agora eu tenho confiança nela para começar a explorar e dizer, olha, isso aqui corresponde à física, tá? E eu não consigo fazer isso aqui lá no reservatório. Mas eu confio na minha modelagem computacional para dizer, olha, isso aqui corresponde à
realidade física. É evidente que sempre tem alguma margem para erros, né, que a gente transporta no processo de montagem do modelo computacional. Isso é normal. Bom, aqui explorando um pouco melhor a questão lá das formas. Observem, isso aqui já volto à validação. Aqui nós temos um resultado do experimento material. Aqui nós temos um resultado de um experimento computacional realizado aqui no laboratório, né? E aqui, resultado de um experimento computacional também realizado aqui no laboratório. Isso aqui num dado momento, e aqui já no momento posterior, né? Aqui foi usando um método de discretização convencional, aqui já foi utilizando um método de discretização, ou melhor, de solução das equações diferenciais espectral, né, que deu origem aí ao código que Goiânia vai estar utilizando para a análise de camada limite atmosférica, né? Tem um trabalho de mestrado já em andamento, utilizando o código que foi validado aqui para escoamentos bifásicos, né? E agora nós estamos já começando a fazer validação desse código, né, para problemas que se aproximam da camada limite, para depois a gente buscar explorar efeitos de camada limite atmosférica usando este código. Bom, percebo então a semelhança qualitativa, isso aqui é uma validação qualitativa, observe o que se obtém com o experimento material e o que se obtém com os experimentos computacionais. É muito semelhante, né? Nós temos, então, aqui os valores do número de Reynolds, o valor do número de Morton e Tivous, enfim, a gente caracteriza lá no diagrama. E a gente compara, obtendo, inclusive, aqui, olha, no experimento material, é uma calota com uma saia grande, olha a saia aqui, olha, saia bifásica, né? Está desenhado aqui em corte. E o que a gente obtém aqui em corte com a simulação computacional para parâmetros similares, né? Então, isto é uma validação. Aqui a gente já começa a entrar em problemas mais complexos, né? Movimentação de um conjunto de bolhas, né? Já para começar a explorar problemas que se aproximam das aplicações industriais. Observe aqui a liberação, né, de uma população de bolhas em um reservatório. Então, perceba que a partir da validação para uma bolha isolada, a gente adquire confiança na plataforma e começa a explorar situações mais complexas, né, que se aproximam já de aplicações industriais, né, de processos petroquímicos, por exemplo. Aqui, deixa eu ver se eu visualizo. Tá, esse é o experimento material. Observe a colisão, a formação do famoso splash, né, a explosão em gotas. Agora vem lá o retorno, o resultado lá do impacto, vem o retorno, tá vendo? Vai ascender, um jato vertical. Isso tudo é devido ao balanço de quantidade de movimento. Olha a colisão. A colisão. Então, observe que esse é um problema complexo. E ele é difícil de ser repetido, tá? Então, nós procuramos modelar esse problema com as informações que a gente tinha. Mas uma leve variação nas informações, já, por exemplo, a forma em que a gota foi liberada lá em cima, né, a altura, a distância até o momento do impacto, tudo isso vai refletir na qualidade do resultado. Está aqui, então, o experimento computacional. Observa o retorno, né? A colisão. Então, a gente procurou reproduzir o experimento, mas não é simples de ser reproduzido, porque vai depender muito do refinamento dos parâmetros que a gente utiliza. Aqui é uma outra aplicação, pessoal, o rompimento de uma barragem. Claro, isso aí é um trabalhozinho de alunos de graduação, usando a plataforma, né? O que a gente fez aí foi
fazer o rompimento de uma barragem de uma forma simplificada, né? Porém, esse experimento ele é conhecido como dam break, e nós temos grandezas quantitativas, né? Isso tem grandezas medidas no experimento material. Também nós usamos para fazer validação. E aqui nós fizemos, aqui é uma pequena análise, né? O que nós constatamos aí? Ó, que é possível a gente acompanhar cada bolha ou cada gota. As informações estatísticas elas podem ser obtidas para qualquer bolha sob influência da população. Esse autor, por exemplo, eles propuseram a correlação de coeficiente de arrasto sobre uma bolha, levando em conta a fração de vazio, ou seja, quanto de bolha nós temos presente. Um outro problema de aplicação aí da simulação computacional, imagine esse trecho de tubulação ancorada aí por dunas, lá no fundo do mar, e nós queremos fazer uma análise do tipo previsão da vida útil desse tipo de sistema. Como é que a gente pode fazer? A metodologia desenvolvida usando a plataforma computacional se a gente tem as informações da velocidade da corrente marítima, isso dá para ser obtido com um robô, né? Você manda esse robô lá no fundo e vê as velocidades típicas. Tendo essa velocidade, conhecendo essa distância, o diâmetro da tubulação no material, a gente então resolve um problema de interação fluido-estrutura, que é como ela vai vibrar, como que ela vai oscilar para frente e para trás, como é que ela vai vibrar. E conhecendo a vibração, a gente determina o estado de tensões interna à tubulação, quer dizer, na parede da tubulação. Conhecendo o estado de tensão e o material, a gente determina qual é a vida que ainda resta para essa tubulação antes dela colapsar. Ok? Então, é isso que foi feito, a gente está ilustrando aqui, ó, tá vendo a simulação aí do problema de interação fluido-estrutura na tubulação. Vejam como ela vibra. Então, a gente obtém os detalhes da vibração. Claro, isso foi validado também, a interação fluido-estrutura, tem um modelo estrutural, isso foi validado em frente a dados experimentais. E está aí, então, a simulação aqui para visualizar como é que é a esteira turbilionar, né? E por que que ela vibra. Está vendo? A turbulência formada atrás da estrutura, é um escoamento turbulento, então, isso faz com que ela venha oscilar. Dá para ver aqui ela oscilando para cima e para baixo, né? Para frente e para trás. Conforme essa vibração, estabelece um estado de tensões. E com esse estado de tensões, a gente determina qual é a vida útil. Aqui a gente faz a estatística, observa aí a amostragem em diferentes sondas, no caso aqui nós estamos representando o delta, deslocamento em linha da estrutura, né? Deslocamento na direção do escoamento. Então, a gente tem como é que é o deslocamento, a partir daí a gente faz a estatística, determina qual é o deslocamento médio, né? O RMS, na verdade. Deslocamento cruzado na vertical, tá aí, está ampliada a curva aí, então ao longo do tempo tem esse tipo de deslocamento, ó, variando do vermelho até o azul. E aí a trajetória, né? Ela tem uma trajetória do tipo, uma trajetória em C. Uma trajetória em C. Essa é a trajetória da estrutura. Para outras configurações, está aí a trajetória diferente. Bom, aí a gente pode analisar efeitos da velocidade do fluido com a velocidade da estrutura. A gente estabelece aqui as correlações entre a velocidade do fluido, né, e a velocidade da estrutura. Aqui, por exemplo, tem um pico na velocidade do fluido, um pico na velocidade da estrutura. Então, tem correlações, ó. Né? Tem correlações. E a gente vai aprendendo, né? E com isso vai aperfeiçoando o projeto. E uma outra utilidade da simulação, tanto material quanto computacional, é a gente fazer previsão. Né? Simular, essencialmente, serve para a gente prever. Né? E o objetivo aí nesse trabalho era prever a vida útil da tubulação. Então, isso aqui eu já comentei. Aqui é um outro problema, tá vendo? Isso é chamado spool, né? Esse spool é um dispositivo que serve para amortecer a vibração da tubulação que vem da plataforma até o fundo, na árvore de Natal.
Então, isso é uma espécie de mola que amortece as vibrações da tubulação, mas ela em si está submetida à própria vibração induzida pelo escoamento. E, bom, isso muda quando o escoamento é transversal ou quando ele é alinhado. Então, a análise computacional permite a gente fazer isso de forma bem mais rápida que a análise material. Aqui foi um problema resolvido também aqui em Uberlândia, né? A empresa que beneficia grãos para semente tem problemas de arrefecimento da carga de milho quando ela está parada no pátio esperando para descarregar. Pode ficar horas parada no pátio. As espigas vão respirando, vai aumentando a temperatura, quando chega a 40 graus, então os grãos começam a perder a vitalidade, eles morrem. Então, precisava de um equipamento para arrefecer essa carga de milho antes de descarregar. Foi, então, projetado, levando em conta aí que a gente pode insuflar ar sobre a carga, né? Olha aí o campo de velocidade, né? E a gente utilizou a simulação, né? Uma diversidade de simulações, né? Centenas de simulações, para chegar à conclusão que essa era a melhor configuração, né? Observa aqui a lateral do caminhão, que é feito de tiras de aço, né, para refrigerar. Então, nós temos que colocar essa saia até uma dada posição, né? Qual é a posição? É 2/3, é 1/3, qual é? Tem que ser determinado através de simulação, não dá para prever isso aqui no chute. E qual é o número de ventiladores? Bastava colocar um ventilador grande aqui, se coloca um ventilador grande aqui, o fluido permeia, e aqui fica aquecido, né? 30%, 40% da carga morre, eu salvo 30%. Aí eu coloco 2. Não é o bastante, não está boa ainda a distribuição. É quantos? Bom, chegamos à conclusão. Precisava de 5, e com essa distribuição. Observe a importância da simulação, né? Otimização. E aí, nós chegamos à configuração. Foi feita a análise computacional para fluido termodinâmica. Foi feita também, veja bem que esse dispositivo tem que ficar ancorado, né, a uma dada altura, está aqui, o protótipo já construído, né, e tem que ficar ancorado por cabos de aço, né, ficar ancorado. Por quê? Isso tem que ser montado, nós montamos, erguemos essa estrutura, foi subindo com ela, até ficar uma posição em que o caminhão pode ser colocado aqui embaixo, né? E aí, ancora a lona. Isso tem que ser prático, tem que ser rápido de ancorar. Esse aqui fica estacionário no pátio, o caminhão entra por baixo, rapidamente a gente amarra essas lonas, liga os ventiladores e começa a refrigeração. E com a simulação a gente determinou, inclusive, qual é o tempo necessário para que você venha abaixar a temperatura de 38, de próximo de 40 graus, não pode superar isso, até a temperatura aceitável, né, de 28 graus. Qual é o tempo necessário? Porque tem que entrar outro. Né? Tem outro que já está lá com a temperatura aproximando de 40 graus. Sai esse caminhão, entra o outro. Então, tudo isso, essa logística foi determinada através das simulações computacionais. Aí, eu digo para vocês que foram centenas de simulações. Né? Para isso, a análise dimensional é muito útil. E observe que não é só a simulação da fluidotermodinâmica, é também a simulação do comportamento, a vibração desse monstrengo, né, ancorado por cabos. Os ventiladores girando promove vibração. E os cabos podem romper quando isso oscila. Então, a ancoragem, inclusive os ângulos de ancoragem são importantes. Aqui tem um dado ângulo, olha, um ângulo alfa. Este ângulo é importante para a estabilidade da estrutura. Tudo isso simulado, né, computacionalmente. Uma vez concluídas as simulações, pessoal, a gente tem que confiar bastante no que a gente fez, porque saímos da simulação e fomos para a construção do protótipo. Tá? Foi construído o protótipo. Nós não fizemos a modelagem material. Tá? Não tinha recurso nem tempo. A gente teve que confiar nas simulações. Por isso, foi feita a validação antes. Nós fizemos medidas na carga de milho e fizemos validação. Chegamos, então, ao protótipo, né? O que foi, então, entregue para a empresa que encomendou a solução.
Bom, pessoal, aqui tem alguns outros exemplos, né, mais complexos de spray, que eu não vou entrar nos detalhes, porque o tempo já está terminando. Só vou mostrar aqui para vocês esse tipo de visualização, que nos dá uma ideia assim, do quão realista começa a se tornar, as simulações computacionais. O que nós temos aqui, olha, é uma placa que está a uma dada profundidade numa piscina, próxima à interface entre a água e o ar, e nós vamos dar uma martelada no canto dessa placa. Isso é computacional. Nós vamos dar uma martelada no canto da placa. A placa vai vibrar e vai expelir ondas na interface. Então, isto está lá. Então, quando a gente visualiza, se a gente não tiver prevenido, a gente tem dificuldade de saber se isso foi realizado no computador ou se foi realizado numa piscina, né? Piscina com água, a placa metálica, um martelo, ou seja, o grau de realismo que a gente vai aproximando e vai chegando é muito alto, né? Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês. O meu tempo agora já começa a ficar muito curto. E, em termos de conclusões, os experimentos virtuais são uma realidade. É uma realidade o uso de plataformas computacionais para desenvolver modelagem, simulações e análise de problemas industriais, como a gente mostrou aí, por exemplo, na questão do caminhão. As plataformas comerciais são muito úteis, mas os estudantes e engenheiros devem estar preparados para utilizar. É possível e desejável desenvolver nossas próprias plataformas. Se nós mesmos desenvolvemos, teremos nossas próprias plataformas e os estudantes estarão melhor preparados. As simulações computacionais, aliadas às simulações materiais, nos fornecem potentes possibilidades de solução de problemas industriais, assim como possibilitam melhor entender a natureza. Melhorar a confiabilidade das plataformas. Esse é o maior desafio. Sistemas computacionais são cada vez mais potentes, mas não são o bastante para resolver problemas complexos por si só. Necessitamos aumentar a eficiência de nossas plataformas computacionais, paralelismo, por exemplo. Precisamos melhorar a capacidade de nossos alunos para utilizar essas modernas ferramentas e formas de solução de problemas. E é isso, pessoal. Então, a gente finaliza aqui. Eu pediria para que vocês anotassem as perguntas, para a gente poder fazer um pequeno debate, tirar dúvidas sobre essa parte, sobre esse módulo, na próxima quinta-feira, no início, a gente pode fazer isso, a gente abre para perguntas no início. Depois a gente dá sequência já entrando no curso em si. Ok, pessoal? Eu tenho agora que migrar para uma outra reunião, então eu agradeço pela atenção de vocês, me despeço, e na próxima quinta-feira, no horário normal, de 10 ao meio-dia, a gente desenvolve a nossa próxima aula. Tudo bem? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana, tá? Professor, obrigado. Só das 9 às 11 que tinha ficado. De 9 às 11, exatamente, Felipe. Perdão. Bem lembrado, tá? Para não criar confusão. Ok. E aí eu vou pedir o pessoal, se tiver dúvida, colocar aí no chat ou comentar, que ainda está gravando. Aí eu faço esse compilado de questões, se alguém tiver perguntas, e trago no começo da próxima aula. Ou mesmo começa a aula perguntando, né? Com as perguntas. Exatamente. A gente pode começar a aula já com as perguntas. Tá, João. Ok, pessoal? Então, eu me despeço de vocês. Vocês podem ficar à vontade com o Felipe para ir colocando as perguntas aí no chat. E na próxima aula a gente retoma. Tá? Um abraço para todos aí e bom fim de semana. Um abraço, professor. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, quiserem colocar aí para não esquecer, ou marquem aí vocês mesmos e quinta que vem a gente começa com elas. Até mais, pessoal. Até mais, Rodrigo, Rafael.
Eu vi.